Olá, bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos aguardar um minuto para que os nossos seguidores cheguem para a gente começar a nossa aula live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre alta terapêutica. Por que que alguns terapeutas não sabem dar alta e nem percebem que não sabem? Então, esse é um assunto que é pouquíssimo falado nas faculdades, nos cursos, mas que é tão essencial e tão fundamental quanto falar sobre objetivos, sobre metas terapêuticas. Então, à medida que o pessoal vai chegando, nós vamos começando aqui. É um tema que ele é pouco falado, por quê? Primeiro porque a gente acredita que o processo seguindo tudo bem, a alta vai acontecer de forma natural. Segundo, porque existem algumas dificuldades pessoais que são muito comuns aos terapeutas, mas pouquíssimos têm a coragem de falar sobre a dificuldade em dar alta. É um tema, então, que é meio que um mito, um tabu dentro da nossa profissão, falar dos nossos medos em relação à alta, mas que é muito significativo. Então, que vocês possam utilizar e aproveitar muito esse momento. Eu vou trazer alguns pontos que vão, aliás, facilitar esse processo da alta terapêutica, mas também facilitar a introspecção para que vocês avaliem quais são os pontos que estão aí pegando no momento da alta. Eu vou aguardar um pouquinho para que as pessoas acabem de chegar e, se vocês quiserem, podem ir convidando os colegas através desse aviãozinho que tem aqui do nosso lado. Geralmente eu combino com as pessoas o seguinte: se estiverem gostando, se estiver fazendo sentido, para que eu saiba disso, clica no coração, que aí me manda um coraçãozinho, um reforço positivo. Quem que não gosta de um reforço positivo, né? Me envia um reforço positivo para que eu saiba que eu estou no caminho certo. E se não gostarem ou estiverem alguma dúvida, ou enfim, algo que não esteja ok, também coloquem nos comentários para que eu possa saber e ir respondendo as perguntas na medida que a gente for continuando e conversando aqui. Nos stories me perguntaram se a live ficaria gravada. Sim, ela vai ficar no feed do Instagram e depois no YouTube. Mas eu acho que é muito importante quando a gente assiste e está ao vivo, porque as perguntas vêm e a gente pode tirar as dúvidas no momento que as perguntas vão surgindo. Então aí, Brás, Rose, Lucas e Holanda, sejam todos muito, muito bem-vindos para a nossa conversa. Eu introduzi falando o seguinte, que o tema da alta terapêutica é um tema pouco conversado no processo de psicoterapia. E pouco conversado e ensinado nas formações de psicoterapeutas também. E isso tem uma lógica, porque a nossa tradição, ela vem da psicanálise, onde nós sabemos que existe todo um processo que é considerado interminável. Realmente, a análise é algo que não termina nunca, mas a psicoterapia, ela tem uma proposta e premissas diferentes de um processo analítico. E uma dessas propostas e uma dessas premissas é que quem busca psicoterapia são pessoas que têm algo a ser resolvido, em geral, de uma maneira mais rápida e mais urgente. Para quem é novo aqui, eu sempre digo o seguinte, que toda dor emocional ela é urgente para quem a sente. Portanto, na minha visão, toda terapia ela deveria ser o mais breve possível, porque quem nos busca
geralmente tem uma pressa em resolver, ainda que algo que seja pontual, e depois pode ser que essa pessoa, esse paciente, seja um indivíduo, uma família ou um casal, decida a prolongar o processo terapêutico, que é diferente de alongar, e a gente vai falar isso aqui agora também. Então, se vocês quiserem, podem comentar algo que vocês tenham dúvidas e podem também me dar o reforço positivo que eu falei, que é bater o dedo no coração para que a gente possa saber que está indo no caminho certo. Eu quero contar aqui, eu quero começar, na verdade, contando uma história que me chamou muita atenção durante a minha formação em terapia, e especificamente terapia breve. Primeiro é um capítulo de um livro do Carl Whittaker, onde ele fala sobre o término revisitado. Carl Whittaker foi um terapeuta familiar que eu gosto muito e me inspirou em muitas das minhas atividades, porque ele trabalha com a parte simbólica e experiencial. E o Whittaker não trabalhava com um número de sessões, ele não trabalhava com um tempo delimitado de psicoterapia. E ele conta que ele começou a repensar essa questão de estabelecer um número de sessões quando ele recebeu um convite para trabalhar em uma outra cidade. Ele era psiquiatra, e ele, quando recebeu esse convite, começou a comunicar isso para os pacientes dele. Olha, aí a história é aquela história, né, gente? Quem conta um conto aumenta um ponto. Eu vou contar da forma que eu me recordo agora do que está no livro dele. E ele falou: olha, eu vou me mudar, então eu quero passar você para um outro terapeuta, para a gente, enfim, né, para você continuar o seu processo. E o Whittaker fala que ele teve uma grande surpresa, porque quando ele começou, então, a conversar com seus pacientes sobre a mudança dele de cidade, sobre a interrupção do processo de terapia com ele e esses pacientes irem para outro terapeuta, a grande maioria disse: doutor Whittaker, eu pensando aqui, eu acho que para mim já está ok. Nós podemos encerrar, eu não preciso de um encaminhamento. Então, isso chamou muita atenção de Whittaker, um cara super experiente, um mestre. Ele falava: gente, como eu não percebi que essas pessoas já estavam na hora de terem a sua alta. Bom, esse capítulo do Whittaker, eu não me lembro o nome agora, tá, gente? Depois, se vocês quiserem, vocês podem me chamar para eu dar o nome certinho, né? Mas, se não me engano, é do indivíduo ao sistema, ou da psique ao sistema, onde ele vai falando das mudanças dele, inclusive de posicionamento, de proposta de trabalho. Bom, então, o Whittaker, ele se expõe aí com muita tranquilidade, mostra esse, vamos dizer, erro terapêutico que ele teve, e isso serviu para que ele repensasse a alta terapêutica e repensasse a forma de conduzir os processos de terapia. Bom, então esse capítulo, ele me marcou exatamente porque, como paciente, eu já havia passado por processos de terapia longas, né? E às vezes eu falava: ai, gente, nossa, né, para mim tá bom, já deu, acho que eu quero encerrar, mas será que isso é uma resistência? Será do que eu estou fugindo? E aí entra o conceito de resistência, que a terapia breve sistêmica também joga um pouco por terra. Estou vendo aqui alguns ex-alunos, por exemplo, Lucas, eu acredito que vai lembrar disso aí. Para a terapia breve sistêmica, a resistência, na verdade, ela não existe como algo que dificulta, mas ela é uma forma de cooperação e que mostra algo, sinaliza algo do processo terapêutico que não está indo muito ok, que precisa ser reavaliado. Bom, eu pensava muito isso. Ai, não, será que eu já posso parar? Mas para mim tá bom, tá ok, eu já consegui, né, chegar nas mudanças que eu estava buscando, mas sempre com aquele sentimento de que se eu parasse, eu estaria errando, ou uma certa culpa. Eu me lembro, inclusive, que aliás, a primeira terapia que eu fiz foi, inclusive, na Gestalt,
Eu devia ter uns 19 anos por aí. E quando eu comuniquei à terapeuta, olha, para mim acho que está ok, eu quero encerrar. E ela disse, você não pode encerrar. Eu falei, meu Deus, por quê? E ela disse, olha, você ainda não conversou comigo sobre X, Y, Z, tarará. Eu pensei, gente, mas isso para mim eu não quero conversar sobre isso, eu não estou com vontade. E ficamos nós duas ali argumentando, ela dizendo que eu deveria continuar e eu comprovando que não era necessário, que eu não queria continuar. E ela me mostrando que aquilo era um processo de resistência. Isso foi marcante para mim. E eu, óbvio, na época, eu falei com ela, ok, então você acha isso, mas eu quero parar agora, para mim já está bom. Se em um outro momento eu precisar, eu retorno. Então vejam como que a alta mal conduzida, né, um processo de alta mal conduzido, ele grava a pessoa tanto quanto um processo de alta bem conduzido. E para que a gente não corra riscos aí de jogar por terra todo um trabalho, muitas vezes muito bem feito, no momento da alta, isso precisa ser construído desde o início. Então, gente, algumas coisas que eu queria trazer para vocês que eu considero como três erros, que são 3 erros silenciosos que os terapeutas cometem e muitas vezes não se dão conta de que isso está acontecendo no processo de psicoterapia. O primeiro é pensar assim, bom, se o paciente está vindo, algo ainda está sendo satisfatório para ele, algo ele está ganhando aqui, ou seja, ele precisa da terapia. Eu, como terapeuta, sinto que já não tem muito mais o que se trabalhar nesse momento, mas se ele continua vindo, é porque tem algo que é necessário para ele. E essa constatação desse processo, ou essa hipótese que o terapeuta tem, isso não é checado com o paciente, isso fica na agenda oculta do terapeuta. Eu converso muito isso com os meus alunos. Óbvio que se a pessoa continua vindo, em algum ponto tem um ganho, né? Ou alguma coisa benéfica ali para ela, evidente que tem. Mas será que realmente é o que você pensa? Então, dentro desse primeiro ponto, por que eu considero um erro silencioso? Porque o terapeuta não conversa sobre isso com o paciente. E muitas vezes em função de um outro medo que eu vou falar daqui a pouco, que é o medo de perder o paciente mesmo, de ficar sem a pessoa. E isso é muito comum nos pacientes, nos terapeutas mais jovens que estão começando a carreira. Eu digo porque eu sentia isso, eu pensava, puxa, nossa, e se eu ficar sem meus pacientes, eu vou trabalhar com terapia breve, o povo vai embora e aí vou viver de quê? Lógico que não era com essa clareza que eu estou trazendo aqui para vocês, essa clareza veio depois de trabalhar isso também em supervisões e tudo mais. Mas era um medo que eu tinha. Então, esse primeiro erro silencioso é um erro de guardar essa hipótese na agenda oculta do terapeuta. Ele não usa o seu self para checar, né, a sua percepção, para checar com o paciente sobre aquilo ali. Então, eu já sugiro vocês, se estão tendo essa hipótese de que será que a terapia está sendo válida? Será que está sendo útil? Que eu converse isso com o meu paciente, né? Que eu diga para ele, olha, eu estou observando que a gente avançou nisso, 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 nisso. Daí eu quero checar com você, né? Em que a terapia tem sido ainda mais útil para você, que ganhos você vem tendo. Para que a pessoa ela não se sinta também na obrigatoriedade de um processo de terapia, porque ela aprendeu que quem vai chegar e vai dar alta é o terapeuta. Né? Assim, isso também está lá no imaginário, está no aprendizado, vamos dizer assim, das pessoas, que é o terapeuta que tem o poder de chegar e falar assim, ok, você já está bom, pode ir, eu te libero. E muitas pessoas
sentem que também já está no momento, mas não sabem se deve ou não falar. E onde que então entra esse erro silencioso? Entra no fato da pessoa não estabelecer esse diálogo terapêutico com o seu paciente. E esse erro começa lá no início, que é uma não definição de metas e objetivos. Quando a gente não sabe para onde está indo, a gente também não sabe se já chegou. Então, dentro da terapia breve sistêmica, sempre, gente, sempre, nós vamos definir para onde estamos indo com o nosso paciente e para onde ele quer ir, até para saber se somos nós a pessoa indicada para acompanhá-lo nessa caminhada, se é um outro tipo de profissional, se a gente tem condições de fazer isso. E se temos condição, então em quanto tempo a gente vai fazer, de que forma, mas nós precisamos saber onde que a gente vai chegar com essa pessoa. Então o estabelecimento de metas é o momento em que a gente começa a alta. A alta, ela começa no início da terapia. Vou fazer uma pausa aqui para mandar um beijo para minha querida amiga Nina. Ei, Nina, bom demais te ouvir. Te ouvir não, né? Te ver aqui. Eu li assim, é muito bom te ouvir, estou repetindo. Mas é muito bom te ver por aqui. Principalmente que eu acho que você nem está aqui no Brasil, né? Estou vendo que você está fora. Obrigada. Beijo grande. E aí, retornando, né? Nina trabalha também com terapia breve, com terapia ericksoniana, então ela sabe muito também do que a gente está colocando aqui. Bom, esse primeiro erro, né, silencioso, ele muitas vezes está atrelado à falta de quê? De uma clareza de critérios para que eu possa dar a alta. Como que vocês sabem assim que é o momento da alta? Vocês já pararam para pensar? Quando que você sabe que está na hora de dar alta para o seu paciente? Isso é muito importante, é uma pergunta que a gente faz muito na mentoria em terapia breve sistêmica. Quando é o momento de dar alta? E é um dos pontos que eu vou trabalhar na Masterclass, que eu vou falar para vocês no final. Como que a gente sabe que é esse momento? Então, assim, eu preciso de critérios para saber se eu posso ou não trabalhar a alta terapêutica com o meu paciente. E repito, gente, seja esse paciente uma criança, um adolescente, uma família, um casal. E falando em crianças, eu tenho muitas histórias, porque eu atendi muitos anos em terapia infantil e eu tenho as melhores histórias de alta terapêutica com os meus pacientinhos. Por exemplo, uma delas, né, que hoje é adulta, quando a gente terminou a terapia dela, eu lembro direitinho dela falando assim: tchau, Maria Tereza, até nunca mais. E a mãe dela: minha filha, que isso? Não fala assim. Ela fala: claro, mamãe, uai, eu não quero voltar aqui não, eu já tô bem, porque se eu voltar aqui é porque eu tenho algum problema para ser resolvido. E a lógica dela, certíssima. E quando ela voltou, até já adulta, nisso ela tinha 7 anos, ela retornou aos 20, eu lembrei a ela esse fato, ela falou: nossa, meu Deus, que menina que falava tudo o que pensa. Eu falei: o bom da criança é isso, e você estava certíssima. Então, a alta terapêutica não é o fim do processo. A alta, ao contrário, ela é o certificado de que você fez um bom trabalho junto ao seu paciente, de que houve resultados e de que houve conquistas ali com que vocês trabalharam. Então, a alta não é o fim. Na verdade, ela é o que eu gosto de colocar, que eu anotei para colocar aqui para vocês, ela é a continuidade da autonomia do paciente. E um paciente que ganha autonomia, que sai feliz igual essa menininha, obviamente ele vai ter mais segurança para voltar em um outro momento do processo, do ciclo de vida dele. Ou para te encaminhar, te indicar, te recomendar para outras pessoas. Isso é óbvio, isso é evidente, né, gente? Que a alta, ela é a certificação, tanto que em alguns processos, né, a gente trabalha com uma técnica
que é a técnica do certificado de vencimento de uma etapa da terapia, de um vencimento de um processo, e isso produz uma enorme felicidade para o terapeuta e, óbvio, para o paciente. Então, alta não é o fim, a alta é uma parte do processo. Não quer dizer que nunca mais a pessoa vai buscar uma terapia, que nunca mais aquela família precise de uma orientação ou de um terapeuta, que a criança, então, ok, não precisa de mais nada. Não é assim, a gente sabe que a vida é cíclica e que todos nós, em momentos diferentes, vamos buscar uma ajuda terapêutica. Então, essa menina, eu gosto muito de contar o caso dela, exatamente porque a criança, ela traduz com muita honestidade e autenticidade o que muitos adultos pensam e não têm coragem de falar. Eu aprendi muito com a autoterapêutica também, com um menininho que eu atendi, até da sua terra, viu, Nina? A Nina está em Salt Lake, mas ela é de Pedro Leopoldo. Um garoto que eu atendi em Pedro Leopoldo, inclusive, e trabalhando o processo, eu ainda não tinha nessa época eu ainda não trabalhava tão organizadamente com a terapia breve, mas eu coloquei ele falando assim, Maria Tereza, eu acho que eu já estou bom, ele me disse, acho que eu não preciso vir aqui mais. Falei, vamos então fazer uma avaliação para a gente ver? E eu havia aprendido em terapia breve, em terapia infantil, perdão, que com a criança a gente precisa ir aos poucos o processo de desligamento da terapia, que a gente precisa pelo menos aí de um mês para fazer esse desligamento, para trabalhar a separação com a criança. Então eu disse para ele, ok, vamos fazer sim. Então a gente vai combinar de você vir mais 3 vezes e na quarta a gente faz o nosso fechamento, o nosso encerramento. Ele era um menino de uns 11 anos, assim. Ele falou assim, uai, engraçado, por que você está falando isso? Eu falei, olha, é igual um remédio. A gente não tira um remédio assim da hora para outra, a gente vai tirando aos poucos. Só que vejam, na minha cabeça, naquele momento, eu pensei no remédio psiquiátrico que a gente desmama. Mas não expressei isso para ele. Ele virou e falou assim, hein? Coisa engraçada, Maria Tereza. Quer dizer que você tem uma gripe. Sua gripe acabou. Você não precisa mais do remédio. Você continua tomando ele umas 3 semanas? Aí eu parei e falei, você sabe que você tem toda a razão? Eu pensei nesse tipo aqui de remédio. E você está pensando em outro. Ou seja, você não está gripado mais? Falei com ele. Ele falou, não, para mim, eu tô ótimo. Nós não acabamos de ver isso aqui? E assim, eu lembro muito nitidamente desse menino comigo falando isso e que foi um enorme aprendizado para mim. Ou seja, gente, os critérios que nós havíamos definido com ele para a terapia dele encerrar já haviam sido cumpridos. Mas o meu aprendizado era um aprendizado igual para toda criança. Não era um aprendizado ainda naquela época de uma terapia feita sob medida. E nós fizemos, então, dentro do que ele falou. Ele falou, olha, eu penso diferente de você e eu me sinto diferente. E essa conversa que o paciente tem de uma forma mais horizontal com o terapeuta já é um dos sinais que a gente tem de que a alta pode ser dada. Quando nós temos porque o processo de terapia ele começa bem assim, né? O terapeuta mais aqui e o paciente aqui. O nosso objetivo é que isso vá se horizontalizando, para que nós possamos ter conversações não de especialistas sobre a vida do outro, mas conversações colaborativas. Então, a autonomia já é um sinal de que você pode começar a negociar com o seu paciente a alta terapêutica, principalmente se você não é um terapeuta que estabelece metas e objetivos, mas já é um indício que você tem para isso. Bom, então, eu já falei aí, né, de 2 erros, né, e um deles é não ter critérios. É importante que você tenha critérios para sair daquela história do feeling, da sensação,
Eu acho que talvez esteja na hora, eu não sei direito se está na hora ou não. Eu recebo muito isso em supervisão, por isso, gente, eu trouxe o tema da alta terapêutica, porque é uma dúvida que surgiu muito nos meus alunos ao longo das últimas pesquisas que a gente fez, e é muito trazido em terapia. Tereza, será que já está na hora? Será que eu já posso conversar alta com essa pessoa? Essa pessoa está me falando disso. Como que eu vou ter esse critério? Então, a gente precisa pensar em termos de critério. Qual é o tempo? O tempo vai ser um critério? A melhora parcial é um critério? É uma sensação do terapeuta, mas qual é o critério? Se eu não souber, qualquer coisa vai servir. Ou o que é pior, gente, são as terapias que se esticam. Elas vão se esticando sem um sentido. E muitos terapeutas sentem, sabe o quê? Sentem, às vezes, um certo sentimento de culpa de estarem recebendo financeiramente da pessoa sem ter ao certo se estão ajudando ou não, se estão cumprindo objetivos terapêuticos ou não. E aí, muitas vezes, não aumentam o valor da sessão, começam a fragilizar, fraquejar, vamos dizer assim, não me veio outra palavra aqui, a flexibilizar excessivamente o contrato terapêutico. Por quê? Porque o terapeuta já se sente ali meio um pouco impostor naquela relação. Mas volto aí, não teve um critério. E se não tem critério, muitas terapias vão se alongando desnecessariamente. Vão ficando igual mega hair. Vão enchendo a cabeça de cabelo ali, substituto, e esticando, mas não tem exatamente um resultado que se deveria ter. Bom, e quando o terapeuta entra nesse processo e se perde, muito dificilmente ele vai conseguir saber mesmo se está na hora ou não de dar alta. Se ele não tem uma direção e um plano terapêutico. E o outro erro, né, que eu quero colocar para vocês, que é eu não diria, eu vou chamar de erro aqui, mas porque são pontos, são nós aí, 3 nós. O terceiro nó é o medo que está por baixo, às vezes, do ato de dar alta. A gente pode encontrar aí o medo, primeiro, do paciente piorar. Nossa, e se eu der alta e ele piorar? E se eu der alta e não for o momento certo? E esse medo da pior é legítimo, ok, porém também vai esbarrar na falta de critério, na falta de direção do processo de terapia. Estou lembrando aqui de uma supervisão em que uma aluna trouxe o seguinte, e aqui, gente, quando eu dou exemplos dos meus alunos, ou já foi permitido, ou eu sei que primeiro não vai ser identificado e aquele aluno não vai importar de eu dar o exemplo. Mas esse aqui é um exemplo que já é, inclusive, autorizado. A paciente fala, eu quero passar para de 15 em 15 dias, que pode ser um sinal de que a alta está próxima. E a terapeuta disse, mas eu sinto que ela não pode passar para quinzenalmente, porque eu acho que ela vai ter uma piora e eu tenho medo de dar esses 15 dias e ela piorar. Então, veja, eu vou evitar que a pessoa tenha uma experiência de autonomia por medo dela piorar. Nesse caso, o que foi orientado é que a terapeuta, sim, permitisse o quinzenal e dissesse, sim, vamos fazer uma experiência até para ver se já estamos caminhando para alta, se já estamos caminhando para o momento de encerrar o seu processo, ou encerrar essa etapa, encerrar essa jornada, certo? Mas esse medo não podia impedir a terapeuta de fazer com que a pessoa experimentasse a autonomia dela, a não ser que nós tivéssemos muitos dados, muitas evidências de que realmente o risco ele era evidente. Não tem outra palavra aí. A probabilidade de acontecer
não era o momento desse espaçamento, o terapeuta ter isso muito claro, muito bem argumentado para o paciente. Então, gente, veja só, o medo da piora, ele acontece muito quando o terapeuta não tem os critérios claros do que realmente pode ser uma melhora. E na Masterclass, a gente vai trabalhar com algumas técnicas de encerramento parcial, que é o que a gente chama na terapia breve de deixar a porta aberta. Porque muitas vezes a gente vai ter encerramentos parciais. Nós vamos deixar a porta aberta com combinados e tarefas para que a pessoa continue um acompanhamento e depois vá nos dando notícia. O outro medo que é muito comum é exatamente o medo de perder o paciente, de ficar mesmo sem ele e dar renda ali. E aí eu quero contar uma história para vocês. Esse é um medo legítimo e que precisa ser pensado pelo terapeuta, mas eticamente precisa ser enfrentado. E quando o terapeuta enfrenta isso, né, e admite do tipo, nossa gente, fulano melhorou, e agora? Agora eu vou ficar sem esse paciente, menos tanto que entra na minha conta. E aqui, gente, eu estou falando como se estivesse dentro da cabeça mesmo de alguns, né, terapeutas, ou como eu disse para vocês, de mim lá no início mesmo. Mas por que eu digo que o terapeuta que consegue assumir e pensar isso, ele está eticamente muito à frente de outros terapeutas que pensam isso, mas acabam fazendo com que o paciente fique dependente deles. Aí já entra numa falta de ética. A historinha é uma historinha que eu ia contar, é a história de uma anedota, né? Um médico fazendeiro também, que manda o filho vir estudar na capital para fazer medicina. E lá na cidade desse médico, né, ele estava muito bem estabelecido, tanto que já tinha comprado fazenda lá na região. E esse filho, quando volta para casa e assume por um dia o consultório do pai dele, o pai dele falou, assume aí hoje para mim, vou para a roça, vou para a fazenda, vou ficar quieto, hoje não estou muito bom não. E ele então assume o consultório e vem uma senhora queixando constantemente uma dor de garganta e tal, e falou, olha, mas tem anos que eu trato essa dor e tal, seu pai já me deu vários remédios, mas nada melhora. Aí o filho fala, gente, mas que coisa engraçada, será que meu pai não conhece o uso de antibiótico? Essa mulher precisa ir de um antibiótico urgente. Receitou para ela um antibiótico. E aí depois ela volta e fala, nossa, eu tô ótima, obrigado, o senhor foi maravilhoso, tô super feliz. E quando ele se encontra com o pai, né, ele fala assim, pai, olha que alegria, sabe a dona fulana, a dona Joaninha? Sei, uma que tem uma dor de garganta constante, né, sinusite, a cabeça sempre doendo e tal, não sei o que. Ele falou, isso, o senhor não vai acreditar, curei a dona fulana. Ele, o quê? Curei a dona fulana, passei um antibiótico para ela, foi maravilhoso. Aí ele fala, não estou acreditando que você fez isso. Ele falou, pai, mas olha, isso é uma notícia maravilhosa. Ele falou, pois foi com essa dorzinha de garganta aí que eu te mantive lá na capital estudando. Claro, né, que eu diria um exagero, é raro, sim, mas muitas vezes algumas práticas se tornam a dorzinha de garganta sendo prolongada, que poderia ter sido resolvida e não foi. E muitas vezes por um medo, sim, de ficar sem o paciente. Só que aqui eu já coloco num outro ponto, um medo sem ética. Porque o medo com ética vai fazer com que a gente enfrente esse medo, busque alternativas. E quando, eu acho muito bonito isso, porque quando isso é enfrentado, isso é trabalhado, a sessão final, a sessão da alta, é uma das mais bonitas do processo terapêutico, se não a mais bonita.
São três, então, nós aí, três erros silenciosos que ficam muitas vezes empacando o processo de terapia. E o que eu quero colocar aqui para vocês antes de abrir para perguntas ou exemplos que vocês queiram trazer? Que o fim, ele começa no início. O fim da terapia, o bom fim da terapia, começa no início. Na verdade, como tudo na vida, né, gente? Toda relação que, para terminar bem, ela precisa, inclusive, o ideal é que ela tenha começado bem. Então, o processo de terapia que começa com clareza, com definição, sabendo para onde vai, muito possivelmente vai terminar muito bem. Vai terminar com a sensação de chegamos, e não com a sensação de abandonamos. Quando a pessoa deixa o processo, abandona ou há uma evasão, a grande probabilidade é de que ali não houve resultado. Às vezes tem um caso ou outro que a pessoa não te comunica e teve resultados e tudo, mas se não há nenhum comunicado, há uma total evasão e muitas vezes uma recusa até em falar com o terapeuta, é porque realmente não foi um processo em que a pessoa sentiu que teve o avanço que ela gostaria. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o fim vai começar aí no início mesmo. Na primeira sessão a gente já começa a trabalhar o fim. A gente já avisa, nós avisamos que a gente vai ter um fim. E aqui venho eu de novo com a história. Uma outra história que me impactou bastante foi uma aluna quem trouxe. Ela disse que quando começou a utilizar as técnicas da terapia breve e ela recebeu uma moça para atendimento e disse para essa moça, olha, eu trabalho dessa forma, a gente estabelece um número X de sessões e ao final dessas X sessões a gente vai fazer uma avaliação e nessa avaliação nós decidimos se encerramos o processo ou se abrimos um novo processo, uma nova etapa, uma nova jornada. E essa moça virou para ela e falou assim, uai, eu posso ter alta? E ela ficou super impactada, falou, uai, claro, por quê? E aí a paciente disse, eu achei que eu nunca ia ter alta, porque eu já passei por várias terapias e nunca ninguém falou comigo que eu poderia ter alta. E como ninguém me dava alta, era eu quem deixava, eu pensava, realmente eu sou um caso muito complicado. E quando essa aluna do ano até de 2022, da turma de 2022, contou esse caso, foi muito significativo, porque, gente, os nossos pacientes não expressam tudo. E os outros terapeutas estavam errados? Não, eles aprenderam assim. Eles aprenderam que a alta era algo que ia acontecer ao longo da avaliação, ao longo do processo. Então, se nós já comunicamos ao nosso paciente que existe a possibilidade de alta, qual vocês imaginam que vai ser a motivação dessa pessoa para o processo? Vai ser alta. Qual vai ser o engajamento? Também muito maior. Eu venho falando muito isso aqui e falando muito isso com os meus alunos. O que se aprende que é responder ao paciente. Quanto tempo vai levar a minha terapia? Olha, isso depende do ritmo. Gente, isso gera uma ansiedade na pessoa, isso é indefinição. Você pode até dizer, olha, eu não sei exatamente se em tantas sessões a gente vai encerrar, mas nós vamos combinar um número X e vamos avaliando para sabermos se está na hora ou não. O cérebro da pessoa, ele vai ter o quê? Direcionamento e estabilidade, porque é na indefinição que a nossa ansiedade cresce. Quanto mais indefinida uma situação, maior é a ansiedade. E eu estou falando em psicoterapia.
Talvez algumas pessoas possam dizer, ah, mas a análise é diferente. A análise é outra proposta, como eu disse. A psicoterapia, ela trabalha mudança de comportamento, mudança de visão, mas a palavra-chave para psicoterapia é mudança. Quem vem para a psicoterapia vem buscando uma mudança, ainda que muitas vezes seja resistente a ela. Então, quero que vocês pensem nisso aí. Bom, e para que a gente conclua hoje, então, eu queria trazer para vocês o seguinte, que a dependência do terapeuta, né, assim, o paciente ficar dependente não significa um bom vínculo. Significa que não estamos trabalhando com ele a autonomia. Eu ouvi certa vez uma divulgação de um curso, onde a pessoa que ia dar o curso falou algo que me preocupou bastante, que a pessoa disse: é importante, com essa metodologia, o seu paciente vai sentir que ele não pode ficar sem você. Eu falei, gente, será que eu estou ouvindo certo? Ou eu estou muito errado? Eu sou a última romântica, como diz Lulu Santos. Mas o trabalho da terapia é para que o paciente fique sem a gente. Eu posso fazer 10 anos de terapia e ficar sem o terapeuta? Pode. Você pode fazer 10 anos tendo a sua autonomia, né? Eu, Tereza, não tenho paciência de fazer 10 anos de terapia, mas tem pessoas que não só querem, como muitas vezes precisam de um acompanhamento longo, sim, eu não estou negando isso. Mas com esse método, a pessoa vai sentir que não pode ficar sem você, trabalha na contramão da proposta da terapia, que é promover a autonomia do paciente. Concordam, gente? Então, quero que vocês pensem nesses 3 erros silenciosos, né? Ou 3 falhas, ou 3 sinais silenciosos, que a gente pode dizer assim, que impedem uma boa alta terapêutica. Quero que quem não escutou o início da live volte nela para ouvir o caso que eu disse do Carl Whittaker, que foi um terapeuta de família, e que traz para a gente o momento da alta revisitado através de uma história dele, que é bem significativa. E por último, quero convidar vocês para participarem da Masterclass Alta Terapêutica. É uma aula muito, eu diria, muito especial, porque ela é fruto de todas as dúvidas, de todas as inquietações que os meus alunos vieram me trazendo nesses últimos anos sobre a alta terapêutica. E eu penso que o momento da alta, ele precisa ser bem trabalhado pelo terapeuta para que a gente continue entregando um bom serviço para o nosso paciente. Eu penso muito em um ecossistema mesmo da psicologia, né? Assim, a cada aluno que eu formo e que faz um bom trabalho é uma ampliação do nosso resultado da psicologia de uma maneira em geral. E a cada paciente também que vocês atendem, que nós atendemos, e que tem bons resultados e que vão dar boas referências, não é só uma referência da Tereza, ou da Camila, ou da Juliana Vivas, mas é uma referência da psicologia. Então, isso é muito significativo. Bom, e como eu comecei com Carl Whittaker, eu vou terminar com Carl Whittaker. Quando o Whittaker descobriu essa questão do término, só um minutinho. E de que ele estava alongando o processo sem necessidade, ele passou então a trabalhar com altas definidas, com metodologia. E ele tem um ritual que ele faz, né, com seus pacientes, é um ritual que nessa aula a gente vai ver alguns métodos, eu vou ensinar algumas técnicas de fim de terapia para vocês.
Mas ele fala algo que eu acho belíssimo, que é: eu te abençoo nessa ida, porque o terapeuta ele acaba ocupando, né, um lugar mágico e de uma certa forma paternal, não de ser paternalista, mas um apego seguro para o nosso paciente. Então ele fala: eu te abençoo e que com as minhas bênçãos você possa seguir para essa nova etapa. Então, assim como o Itaker criou uma forma dele fazer com que a voz dele seguisse com os seus pacientes, cada um de nós também pode criar. E isso aí eu vou deixar para a gente trabalhar no dia 13 de abril, que vai ser a nossa Masterclass. Bom, pessoal, eu espero que nessa live a gente eu possa ter deixado algumas inquietações, mas também contribuições aí para vocês. Quero agradecer quem veio almoçar comigo, assistir a live na hora do almoço. E também dizer da Masterclass, que é no dia 13 de abril, pelo Zoom, às 19 horas. O primeiro lote já está aberto. Então, vale a pena já aproveitar, já fazer a sua inscrição e começar a rever, assim como o Cauê Itaker fez, a sua prática. Se você já foi meu aluno e já atua com o que nós vimos na mentoria, pode vir também, porque você vai reforçar seus conhecimentos e sempre, toda aula, vocês já sabem que tem alguma novidade para vocês implementarem. E quem ainda não fez, não conhece, né, venha para vocês já começarem a modificar, mesmo que seja a partir do final do processo da terapia. Certo? As inscrições, então, estão abertas e a gente está com o link que está aqui na biografia do Instagram. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me escrever também, que eu respondo para vocês. Deixa eu só ver se tem alguma outra pergunta. Então, tem a Nina falando aqui. Qualquer pergunta, então, podem me escrever no direct que eu respondo, coloco uma caixinha também e passo para vocês. Tá bom? Obrigada, Nina. Nós somos fenomenais. Que a gente ama o que a gente faz, né? Amamos ensinar também. Bom, e deixo aí um beijo grande, uma boa segunda-feira, pré-feriado aí para todo mundo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.